Diário de um Banana. Para! Cala a boca, você não manda em mim. Eu toco nesse queijo sim, yeah! Um dia, um queijo apareceu misteriosamente na quadra de uma escola. Ninguém sabe como. Ninguém sabe quando. Ninguém sabe de quem é. Ninguém tocou nele. Ninguém jogou fora. Quanto mais o tempo passava, mais tóxica e nojenta aquela fatia se tornava. E é aí que surge um dos maiores mistérios da franquia do Diário de um Banana. Da onde veio o toque do queijo? E o que aconteceu com ele? Que fim levou? Minha nossa, cara! Você quase pegou o toque do queijo. Bom, a gente lembra que o Raw ele devorou uma grande parte da fatia do queijo no filme do Diário de um Banana e até mesmo no livro. Mas a principal pergunta que eu quero te fazer aqui é: por que a escola nunca tirou esse queijo? Existe uma conspiração e isso vai mudar tudo o que você conhece sobre a franquia do Diário de um Banana. Eu tô falando sério. Fica nesse vídeo, porque existe uma teoria que diz que a escola é quem colocou o queijo lá. Ela colocou o queijo de propósito para controlar os alunos. Isso vai mudar a sua visão sobre o Diário de um Banana. Então vem com o Jocenei descobrir a verdade por trás do toque do queijo. E aí, eu sou Eloy Peterson. Eu sou a Nanda Peterson. Eu sou o cara do chapéu coco. Eu sou a Catarina Celeste. Era uma vez um mistério no tempo 2. O outro mundo. Pré-venda em breve. Um choque nela vai acertar. Olá, eu sou Matheus Jasinski, Jusenei, e o famoso toque do queijo é uma das lendas que eu mais gosto da franquia do Diário de um Banana. O tempo foi passando, a gente já tá o quê? No 20º livro aí, e esse queijo ele foi esquecido. E ele é uma das maiores marcas da franquia, né? Todo mundo lembra do Diário de um Banana, lembra do toque do queijo. Com o tempo isso foi esquecido. Só que pelo menos pra mim, o toque do queijo, ele nunca teve uma resolução definitiva na história do Diário de um Banana. E também não teve uma origem clara o suficiente sobre como aquilo surgiu. Que beleza, tá, tem um queijo ali, a criança toca, passa pra outra, ninguém sabe de quem é, ninguém sabe quem colocou, ninguém sabe que fim levou. E sim, eu sei que o Rowley comeu um pedaço do queijo, como a gente vê no livro do Diário de Banana e no filme, mas isso simplesmente depois foi esquecido. É isso que eu quero dizer, né? O toque do queijo ele não teve um fim definitivo. E pra gente falar um pouquinho melhor disso, a gente tem que relembrar um pouco da origem desse contágio do toque do queijo. Tudo começa aqui quando um pedaço de queijo, muito bonito por sinal, misteriosamente caiu de um sanduíche. É o que dizem, né? É o que dizem, que ele caiu de um sanduíche. Só que ninguém viu. E ninguém sabe de quem era o sanduíche e ninguém sabe também de quem era o queijo. Se era de um aluno, se era de um professor. Não sabemos. Não sabemos disso, mas a gente sabe que quando o queijo caiu no asfalto, ele ficou lá. E então o queijo fica esperando pacientemente a sua próxima vítima. E aí, a gente tem que entrar na lógica aqui, né? Vamos entrar na lógica. O queijo caiu lá, beleza. Por que a escola nunca removeu esse queijo? Não faz nenhum sentido faxineiro, zelador, professor ver um pedaço de queijo nojento e não recolher. Pra mim isso não faz sentido. Tem até uma cena, né? No livro não mostra, mas no filme, o zelador tá lá varrendo. Quando ele vê o queijo, opa, passa pro lado. Sabe, ele não limpa. Por que ele não limpa? Porque a escola sabe que o queijo tá lá. Ela não é maluca. O zelador também sabe. Todo mundo sabe que o queijo está lá. A maldição do queijo, ela funciona mais ou menos assim. Se você tocar no queijo, você contrai o toque do queijo. E aí você passa a ter esse toque do queijo até que você encoste em alguém e essa pessoa acabou contraindo o toque do queijo. Eles precisam passar para outra. É tipo um pega-pega, sabe? E a única forma de se proteger disso é você manter os dedos cruzados, né? Você tem que manter tipo uma proteção, uma barreira que eles criaram ali de alguma forma que faz sentido para as crianças da escola de se proteger. Página 9 do livro original de Diário de um Banana. Esse pedaço de queijo está lá desde a última primavera.
Acho que deve ter caído do sanduíche de alguém ou coisa do tipo. Depois de uns dias, o queijo começou a ficar todo mofado e nojento. Ninguém mais jogava na quadra onde o queijo estava. Aí um dia, um garoto chamado Darren Walsh encostou o dedo no queijo e assim começou a coisa conhecida como toque do queijo. Ou seja, esse Darren Walsh foi um menino que encostou no queijo e começou a passar pra todo mundo. E eu acho engraçado que esse é um tipo de brincadeira que realmente funciona com criança, né? E a escola, ela virou um caos no começo, porque era todo mundo contra todo mundo. Era amigo contra amigo, irmão contra irmão. Você não podia baixar a guarda, que se alguém te encostasse, opa, você tá com o toque do queijo. E a pior parte de você ficar com o toque do queijo é que você fica isolado, ninguém vai querer chegar perto de você, porque é como se você fosse nojento, tóxico, excluído, rejeitado. É um toque que vai te banir de tudo. Então os alunos, eles sempre tinham que ficar em alerta, sabe? Talvez aquele ali tenha o toque do queijo, talvez esse aqui. Só que o pior de tudo acontece quando um garoto alemão chamado de Dieter Miller, ele vai fazer um intercâmbio ali na escola dos Estados Unidos e alguém acaba passando o toque do queijo pra ele. Como o menino, ele não fala o idioma local, ele não entende nada. Ele tenta se aproximar das pessoas, as pessoas se afastam. Ele tenta conversar com alguém, ninguém quer conversar com ele. Então, por conta disso, os pais tiveram que se mudar com o Dieter Miller pra outro lugar, porque ninguém aceitava ele na escola. E aí, né, por um determinado momento, o toque do queijo desapareceu. Mas o queijo continuou ali. O menino levou o toque do queijo pra outro país, pra Alemanha, mas o queijo ainda estava no asfalto. No livro, quem toca no queijo não é o Dieter Miller, é o Eihau, que é um menino que acaba tendo o mesmo destino que esse garoto alemão. Diário de um Banana é uma franquia que tem muitos mistérios e que eu leio desde que eu sou pequeno, desde que eu sou um menino. E eu gosto tanto dessa franquia, tem gente que ainda não tá sabendo, mas eu tenho um livro inspirado em Diário de um Banana. Era uma vez um mistério no tempo, né? Tanto que, olha só, vamos mostrar essa referência que tem gente que não tá sabendo. Esse daqui é o Eloy. Ele parece meio banana, né? Mas tá escrito aqui que ele não é banana, tá? Eu não sou banana. É um livro todo ilustrado. Ele é até mais fácil de ler do que Diário de um Banana, porque é quadrinho, olha só, você tá vendo? História em quadrinho. E agora, em março, vai lançar Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2, O Outro Mundo. Vai ser um mega lançamento. Mistério no Tempo 2 está sendo muito aguardado por vocês, né, pelos leitores do Mistério no Tempo 1. A história do Mistério no Tempo 2 vai mostrar a televisão do Eloy, que é uma máquina do tempo, dando defeito. E os filmes que ele tanto gosta vão sair pra fora da tela. E ele vai ter que viajar no tempo e encontrar esses objetos perdidos enquanto tem uma pessoa atrás dele, né? Porque é uma história de viagem no tempo com reviravolta, com vilões, com personagens misteriosos. Inclusive, isso aqui tá cinema, né? Isso aqui tá cinema porque a gente tá fazendo animações do Mistério no Tempo 2. Dá uma olhada nessa daqui da Catarina, que é a namorada do Eloy, que saiu essa semana. Oizinho! Eu sou a Catarina Celeste. E quando eu e o Eloy destruímos a TV, uma marca esquisita surgiu em mim. E desde então, muitas coisas estranhas estão acontecendo comigo. Eita, ela tem um segredo, galera. Eu dei um chilique quando eu vi ele de nhenhenhê com aquela garota de cabelo berinjela e eu não tô com a cara dela. Ela parece suspeita. É, ela não gosta dessa menina aí de cabelo roxo, que as pessoas estão dizendo que é a nova namorada do Eloy. Dá pra entender, Catarina. Te entendemos, tá? Te entendemos. Essa menina aí do cabelo roxo realmente é bem estranha. Toda semana tá lançando vídeos novos, né? Aqui no YouTube, no Shorts e no Instagram, onde eu tô mostrando os personagens, alguns segredos. Em breve vem o trailer. E depois que lança o trailer, vem o livro Mistério no Tempo 2, né? Com um pôster exclusivo pra você. Já fica ligado. Março falta muito pouquinho e você vai poder ler uma história que é uma experiência cinematográfica de viagem no tempo, entendeu? Você nunca mais vai esquecer depois que você ler. Então, março tá chegando. Era uma vez um Mistério no Tempo 2, O Outro Mundo. Pré-venda em breve. E você um choque nela vai acertar. Por qual motivo a escola deixou o queijo lá? Porque, como a gente acabou de comentar, eles sabiam da existência do queijo, zeladores, todo mundo sabia, mas eles decidiram não tirar o queijo de lá. Aí é que entra essa parte da conspiração, galera. A escola sabe e deixa o queijo lá para controlar os alunos. Nossa! Qual que é a forma mais fácil de controlar um bando de adolescente rebelde? É você dizer, ô, fica quieto aí, presta atenção na aula, ô, vou ligar pro teu pai. A criança vai dizer, então liga, não sei o que, eu não fico de castigo, blá blá blá. Então nada melhor do que uma bobagem pra controlar um bando de adolescente bobagento, né? É tipo você botar uma placa, né, num lugar que todo mundo joga lixo, dizendo, quem jogar lixo é a mulher do padre, é burro. A pessoa, opa, mas eu não sou burro, não sou mulher do padre, não vou jogar. Tá entendendo? É sempre você fazer uma coisa contra. E o queijo era o objeto perfeito
pra fazer isso acontecer. Porque, olha só, galera, isso aqui pode nem ser teoria, pode ser uma realidade. Um menino alemão chegou na escola, se matriculou, e aí os pais dele devem ter falado com a diretoria, dizendo, olha só, nosso filho tá sofrendo bullying, ele não tá sendo aceito, e a escola não fez nada, sabe? Não posso fazer nada, é um queijo, a criançada faz essas coisas, o que eu vou fazer, né? Não sei, talvez limpar o queijo? Né, mas não fizeram nada. E isso é muito inteligente se a escola pensou, cara. Porque pensa, o professor ele se mata trabalhando lá pra dar aula pros alunos. Vai dizer, ops, fica quieto aí, ô Pedro. Sabe? Fica quieto, cara. E o Pedro, não, vou ficar quieto. Só que aí, a partir do momento que você tem um toque do queijo circulando na sala, o aluno ele vai ficar, então, tem que ficar alerta. Opa, e talvez isso aqui, talvez esteja me sacaneando aqui, talvez toque do queijo aqui, e todo mundo fica quietinho, sabe? É tipo um experimento militar, uma escola militar em que se você tem o toque do queijo, você é excluído. E isso estava funcionando lá. Então não tinha por que a escola tirar um queijo de lá. A escola não precisava mais de gritar dizendo não corram, se comportem. O queijo já estava fazendo isso. Então as crianças elas ficaram tão paranoicas, tentando se proteger, que elas pararam de dar trabalho para os adultos. E os adultos... Beleza, tá funcionando, deixa o queijo lá. Ninguém limpa esse queijo, entendeu? Zé, não vai limpar o queijo não. Tá entendendo? E aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu com o queijo? Mais perto do fim do Diário de um Banana 1, o Rowley, ele é obrigado a comer uma grande fatia do queijo, porque aqueles moleques que ele e o Greg acabaram danificando o carro no Halloween, chegam lá na escola e mandam ele comer esse pedaço. Então, em um ato heróico, Greg Heffley assume a culpa. Cara, eu acho que esse é o único momento da franquia que o Greg ele não age como um sociopata. Porque o Greg ele percebe que o Rowley ele é diferente de todo mundo. Então, se o Rowley for excluído, cara, ele nunca mais vai ser aceito. Porque a gente não tá falando aqui de um toque do queijo. A gente tá falando de alguém que devorou o queijo. Isso é muito pior, sabe? Isso... Eu não sei qual que seria a regra que os alunos criariam. E aí o Greg vai na frente de todo mundo e diz, eu comi o queijo, eu tô com isso aqui. E a gente tem que parar com essa bobagem. E aí todo mundo fica, idiota, ele tá com o toque do queijo. E o Greg, ele acabou adquirindo uma habilidade muito boa, que é afastar a gente chata de perto dele. Pelo menos por um tempo, né? Porque o toque do queijo, ele acabou meio que morrendo ali. A escola limpou tudo, né? Finalmente foi limpo. E tudo termina quando o Greg se torna o detentor oficial do toque do queijo. Só que depois os alunos simplesmente esqueceram disso daí. Mas nunca esqueceram o trauma. O trabalho da escola estava feito. Conseguiram controlar os alunos, colocando um medo, um inimigo em comum entre eles. E o Diário de um Banana tá cheio de segredos, como nesse vídeo aqui, onde a gente fala sobre o Greg ser um sociopata e o Rowley ter autismo. Você sabia disso? Clica nesse vídeo aqui pra assistir e não esquece de conferir os primeiros capítulos de graça do meu livro. Você pode ler ele de graça se você é fixado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!